Vamos ser sinceros. Qual foi a primeira coisa que veio à cabeça da última vez que alguém pediu para preencher um formulário? Provavelmente algo como: ah não, mais burocracia. É quase um reflexo, não é? Mas e se essa papelada toda for na verdade uma das ferramentas mais importantes, talvez até secretas, para uma organização funcionar a todo vapor? Pois é, hoje a gente vai desvendar o poder que se esconde por trás dos formulários. E para começar, vamos direto ao ponto que gera mais confusão. Formulário e questionário. É tudo a mesma coisa, certo? A resposta é um grande e sonoro não. E pode acreditar, entender essa diferença muda completamente o jogo. Olha só como a distinção é simples, mas ao mesmo tempo super poderosa. Um formulário, ele é operacional. Ele existe para dar o pontapé inicial num processo para fazer alguma coisa acontecer. O objetivo dele é coletar dados para uma ação. Já o questionário, ele está no campo da pesquisa. O objetivo é coletar dados para análise. Pense assim, o formulário faz a engrenagem girar, enquanto o questionário tenta entender como essa engrenagem funciona. Então, este aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos mergulhar nessa distinção essencial, depois vamos dissecar a anatomia de um bom formulário, dar uma olhada na revolução digital dos e-formulários, entender os princípios de um bom design e, por fim, descobrir como colocar ordem na casa com o controle de formulários. Entender essa diferença, acredite, não é só um detalhe técnico, é a base de tudo. Quando a gente confunde os dois, o que é que acontece? A gente acaba criando ferramentas que só geram frustração em quem preenche e, pior, dados que não servem para nada. Acertar aqui é o primeiro passo para a eficiência de verdade. Tá, então o que é um formulário na sua essência? Ele é basicamente uma ferramenta projetada para fazer algo acontecer. Se tiver uma palavra para guardar sobre isso, é esta: operação. Um formulário é o gatilho. Ele dispara uma ação concreta no mundo real. Simples assim. Ok, se um formulário serve para a ação, como é que se constrói um que realmente funciona? A melhor analogia é pensar num mapa. Um bom mapa é claro, é lógico e leva qualquer pessoa ao destino sem dor de cabeça. Um formulário eficaz funciona exatamente da mesma maneira. E essa anatomia tem 5 partes vitais. Primeiro, um título que diz na hora para que ele serve. Segundo, instruções que todo o mundo entende, sem complicação. Terceiro, os campos agrupados de forma lógica, tipo uma seção só para dados pessoais. Quarto, os campos de preenchimento em si, com o rótulo claro. E por fim, o espaço para data e assinatura, que é o que torna tudo oficial. Agora, vamos ver um erro clássico, daqueles que a gente vê todo dia. O campo diz apenas nome. Mas que nome? O primeiro nome? O nome completo? Com apelido? Essa simples ambiguidade cria um problema gigantesco, que é a inconsistência dos dados e uma confusão geral. E a solução é incrivelmente simples, mas genial. Ao especificar nome completo, sem abreviações, o formulário vira um guia. Ele leva a pessoa à resposta exata que é necessária. Essa pequena mudança evita erros, garante a qualidade do dado e economiza um tempo precioso. É a prova de que o detalhe faz toda a diferença. Bem, agora vamos entrar no mundo digital. É óbvio que a transformação digital meio que aposentou o formulário de papel em muitos casos. Mas atenção, um formulário eletrónico, o famoso e-form, não é só um PDF que dá para preencher no computador. Não, ele é uma ferramenta inteligente com superpoderes. As vantagens aqui são de outro nível. Primeiro, a redução de erros é brutal, com validações automáticas que não deixam passar um NIF errado ou uma data inválida. Depois, a agilidade. Os dados vão direto de um sistema para o outro, sem ninguém precisar digitar nada. Soma a isso o preenchimento automático, que é uma mão na roda, e, claro, o benefício óbvio para a sustentabilidade. É um salto de gigante na eficiência. Mas, como em tudo, há um desafio importante que não podemos ignorar: a exclusão digital. Essa transição para o digital precisa ser feita com cuidado para garantir que ninguém fique para trás, especialmente quem não tem acesso fácil à internet ou tem pouca familiaridade com tecnologia. O acesso aos serviços tem que ser universal. Ponto final. E isso nos leva direto aos princípios de um bom design. Pense neles como as regras de ouro, que valem tanto para o papel quanto para o digital. São essas regras que separam um formulário eficiente de uma fonte de frustração. São 4 regrinhas básicas. Primeiro, o princípio da necessidade. Só se pede o que é estritamente necessário. Segundo, clareza e simplicidade. A linguagem tem que ser a de quem preenche, não a do jargão técnico. Terceiro, o fluxo lógico. A ordem das perguntas tem que fazer sentido. E por último, a consistência, que é manter um padrão para que o cérebro se acostume e preencha quase no automático.
E esse princípio da necessidade é tão, mas tão importante que ele virou lei. As leis de proteção de dados, como o RGPD, deixam isso preto no branco. Coletar dados a mais não é só má prática, pode ser ilegal. No fundo, é uma questão de eficiência, mas também de respeito pela privacidade das pessoas. Chegamos na nossa última parte, onde a gente dá um passo atrás para ver a imagem completa. Arrumar um formulário aqui e outro ali é bom, claro, mas o que realmente transforma o caos num sistema eficiente é dominar o ciclo de vida de todos os formulários da organização. E por que isso é tão crucial? Porque a falta de controle tem um preço, e um preço bem real. Estamos falando de custos operacionais que não precisavam existir, de processos duplicados que só geram retrabalho e de uma complexidade que simplesmente trava a produtividade de todo mundo. A solução para isso é um processo de racionalização, que tem 5 passos bem definidos. Primeiro a gente levanta as necessidades reais, depois analisa criticamente o fluxo do trabalho, a partir daí planeia-se a nova solução, que depois é validada com quem vai usar no dia-a-dia, e por fim, implementa-se e monitoriza-se. É um ciclo que nunca para, sempre melhorando. E os objetivos estratégicos desse controle são muito claros. É sobre reduzir a quantidade de formulários só o que é essencial, é barrar a criação de novos formulários sem necessidade, é juntar aqueles que são parecidos, melhorar o design de todos eles e, o mais importante, criar um sistema de controle permanente para que o caos nunca mais volte. E para a gente fechar, fica aqui um desafio prático, baseado num exemplo real. Olhando para este campo, que diz apenas período, e aplicando tudo o que a gente viu hoje sobre clareza e bom design, como é que ele poderia ser melhorado? A ambiguidade aqui pode levar a todo tipo de erro. Fica aí a reflexão para a gente começar a aplicar esse conhecimento no nosso dia-a-dia.